trazendo esta... Minha amiga. Aqui, ó, este grande professor José Fernandes, do Portal do José, para repercutir a cobertura que a mídia vem dando, a cobertura midiática da mídia para o escândalo do Banco Master, né? Seletiva, escondendo os verdadeiros réus, que são banqueiros, os rentistas, a turma do Centrão, né? Esses são os verdadeiros réus, né? Os ricos e bilionários do Brasil. O Vorcaro, o cunhado do Vorcaro, lá da Igreja Lagoinhas, que foi o maior financiador da campanha do Bolsonaro e do Tarcísio, né? O Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, que tentou salvar o Banco Master, injetando dinheiro público do Banco BRB. O Cláudio Castro injetando dinheiro público dos servidores aposentados do Rio de Janeiro, da Rio Previdência. Parece que o Tarcísio Freitas também injetou lá da Previdência Paulista. Maceió, se não me engano, do Pará também, ou do Amapá, mas tem vários estados aí que injetaram dinheiro dos fundos de previdência de seus servidores nessa questão do Banco Master. Então tem muita gente aí, tem o Antônio Rueda, do União Brasil, é um cara que está intimamente ligado. Ontem à noite até a gente trouxe o Garotinho comentando sobre a figura dele. Tem uma série, o Ciro Nogueira, lá do Piauí, que anda sumido, né? Era um cara que estava toda semana aí na mídia golpista e falando em eventos, está sumido, né? Então tem muita gente aí, mas a mídia seletiva está preocupada com o quê? Com as fofocas, né? Com a família do Toffoli, com não sei quem, cunhado do Moraes, com o Lewandowski, que é o cara que... O Lewandowski é o ministro da Justiça que mais fez operações frutíferas de combate ao crime organizado, né? Fez a Carbono Oculto, a própria operação do Banco Master, a CPMI do INSS, né? A fraude do INSS, todas descobertas com o Lewandowski de ministro da Justiça, né? E o que a grande mídia está cobrindo? A fofoca. E por trás disso, o professor José vai explicar o que está, ó. Deveria ser essa, informar a sociedade. Eles só negam as informações e, mais do que isso, eles distorcem as informações. Nós sofremos aqui no Brasil, durante muitas décadas, uma espécie de lavagem cerebral econômica, em que nós somos condicionados a acreditar que as coisas são ditas pelos telejornais são verdades absolutas que não podem ser questionadas, não podem ser enfrentadas, não podem ser debatidas. Isso vai fazendo com que a nossa realidade concreta fique prejudicada também. Quando eu digo a nossa realidade concreta, é a sua realidade, a minha realidade enquanto pessoa humana, a da nossa família, do ambiente nosso de trabalho, do nosso pequeno empreendimento, daquele que sonha em empreender, dos pequenos industriais aqui no nosso país, das pessoas que precisam de algum recurso para fazer investimento, para fazer o nosso país crescer. Isso está sendo impedido pela uma política econômica que já vem de longe aqui no Brasil, mas que tem ali no Banco Central os seus representantes principais de um sistema econômico. E o pior de tudo é que ontem, quando tivemos uma reunião do Copom, Conselho de Política Monetária, que afeta a nossa realidade, que afeta aquilo que a gente pode fazer, eles dão umas explicações absolutamente estapafúrdias. Dentre elas é que a taxa de juros está muito elevada porque o emprego no Brasil está muito resiliente. Ou seja, nós temos muita gente empregada, se bem que muitas pessoas ganham um salário muito ruim aqui no Brasil. Mas isso para eles é muito ruim, porque quanto mais gente empregada, mais gente está comprando. Isso poderia gerar inflação. Então, quer dizer, tem que prejudicar o bem-estar do povo para que eles tenham indicadores econômicos satisfatórios para eles, para quem está no topo da pirâmide. Isso aqui é impressionante, né, gente? O desemprego na mínima histórica é justificativa para a taxa de juros estar na máxima, né? Está lá no topo. Isso aqui não entra na cabeça, né? Tem que ser um economista muito sabujo do rentismo, né? Outra coisa também que eles dizem, né, que a atividade econômica está muito resiliente. Ou seja, embora eles estejam tentando atrasar o nosso país, enforcar o país ainda resiste. Vocês que acompanham o nosso portal há mais tempo sabem que
Eu sou e fui, né, durante muito tempo um pequeno empreendedor, né? Eu tive um restaurante, enfim, chegamos a ter 42 funcionários. Então eu sei o que é tentar pegar um empréstimo no banco para fazer a compra de equipamento, para fazer uma modernização, para fazer uma obra. Quando você vai ver as taxas de juros, elas são absolutamente extorsivas. Já eram antes e agora estão muito mais. Isso trava objetivamente qualquer tipo de atividade empresarial no nosso país, fazendo com que muitas pessoas que têm algum dinheirinho, ao invés de fazer um investimento na atividade produtiva, prefiram colocar o dinheiro na ciranda financeira também, fazendo com que uma boa parcela da sociedade seja sequestrada dentro dessa lógica. Então, a cobertura jornalística que está sendo apresentada para nós, ela é absolutamente corrupta do ponto de vista moral e ético e econômico, porque a cobertura joga para a sociedade apenas as vozes daquilo que nós chamamos de mercado, né? Regina Alves, querida, obrigado pelos teus pacotes de assinatura que nos ajudam demais aqui no canal. 5 assinaturas. Maria Cristina também deixando um pingo aqui para nós. Um beijo grande. Beijo, querido. Professor José, o sonho deles era que as praias estivessem vazias, que os shoppings estivessem vazios, que os mercados estivessem vazios, né? Então, essa cena que a gente vê diariamente de mercados lotados, né? As praias aqui do Rio Grande do Sul estão abarrotadas de gente, né? Os shoppings, é só ir num shopping para te ver o pessoal comprando aí, né? Então, apesar como é que eu vou dizer, da tentativa deles de destruir o Brasil com essa taxa de juros de 15%, o Brasil resiste porque a economia do Brasil é muito forte, né? E porque a gente tem um presidente da República, Lula da Silva, com uma excelente equipe que o cerca, que está mantendo a economia aquecida, apesar de você, né, do Banco Central, né? Eu vou conversar com vocês, trazer mais alguns detalhes aqui dessa história, mas é sempre fundamental convidar você, antes de mais nada, que chegou agora no nosso portal, ainda não nos conhecia, para que você, em primeiro lugar, se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e venha para o nosso clube de membros também. São formas de você ajudar a impulsionar o nosso portal e driblar também aquilo que nós chamamos de algoritmos, né? Inscrevam-se lá no canal do Professor José e de todos os canais da mídia progressista, é importante. A gente vai ver esse tipo de cobertura aqui, ó. Vamos ver as manchetes aqui. Folha de São Paulo. BC mantém Selic em 15% pela quinta vez. Então, quer dizer, essa parte é a parte super negativa, né? E indica corte em março. Então, em março pode começar a haver um corte, mas aqueles cortes infames, né? 0,25, enfim. O Estado de São Paulo. Copom mantém juros, mas diz que pode fazer corte em março. Globo. BC mantém juros em 15%, mas indica redução em março. Então, os relatórios do Conselho de Política Econômica fazem isso. Nós vamos matar o Brasil mais um tanto, vamos enforcar o trabalhador brasileiro, as pessoas estão ainda muito empregadas, a atividade econômica está ainda funcionando, mas nós queremos dar uma freada nisso aí, né? Então, é um negócio tão absurdo, e aí temos que fazer uma crítica, né? Porque a direção toda do Banco Central foi indicada pelo governo Lula. Se esperava que essa gente que chegou até a direção do Banco Central, que eles tivessem um comportamento diferente daquele comportamento que era criticado, comandado pelo senhor Roberto Campos Neto. O que fizeram essas pessoas indicadas pelo governo progressista? Eles estão enforcando o nosso país, eles estão enforcando o povo brasileiro, eles estão travando a atividade econômica. Mas a benefício de quem? Isso só interessa banqueiro e outras potências internacionais, porque vão ver no Brasil marcando o passo enquanto as outras potências emergentes estão indo embora, né? Vamos só pegar o exemplo da China. A China tinha o IDH e a economia mais fraca do que o Brasil, vamos dizer assim, há 50 anos atrás. Agora quem é que pega a China? Enfim, só que eles não têm lá os bancos, né, surrupiando a economia do país. Bom, lá eles tiveram uma revolução socialista, né, professor José? E falaste muito bem, lá eles têm um sistema financeiro que é todo público. Os bancos ou são públicos ou são comandados pelo Partido Comunista, né? Então é outra realidade completamente diferente, mas a gente não pode deixar de falar que o sucesso e a prosperidade da economia chinesa é consequência direta da Revolução Socialista, né? E aí, notícias juntas com essa.
Dívida pública federal cresce 18% mais do que na pandemia e registra a maior alta em 2015. Então, as manchetes, o Jornal Nacional dessa manchete, né? Dívida pública, sempre com ar grave. Dívida pública cresce 18% mais do que na pandemia e registra a maior alta desde 2015. Mas eles explicam por que a nossa dívida pública cresceu 18%? Eles não fazem nenhum tipo de crítica à política de juros, porque a política de juros do Banco Central está ligada à dívida brasileira, porque a dívida brasileira é corrigida pela taxa Selic. Quanto maior for a taxa Selic, maior é a dívida brasileira. Simples assim. Mas aí a gente vê no telejornal da noite, né, quase da madrugada, explicações e receitas, mas, gente, os veículos de comunicação são porta-vozes desses grupos econômicos poderosíssimos que fazem essa lavagem cerebral em todos nós há muitas décadas. E a gente tem na extrema-direita brasileira, como sempre salientei aqui para vocês, os porta-vozes, né, auxiliares desse modelo todo. Eles funcionam ali estressando a sociedade, trazendo a sociedade sempre para tensões que não fazem com que a sociedade reflita sobre os reais problemas, e aí quem se dá bem são os grupos econômicos, né? Mas alô, Celso, olha aí, ó, professor José também é observador da programação da Rede Globo. Esse trecho aqui que ele vai trazer do Jornal da Globo, que ele vai repercutir aqui, eu estava assistindo ao vivo também, ó. Eu e o professor José, ó, aqui, ó, Rede Globo, estamos de olho em vocês, ó. Aí eles dão a seguinte cobertura, explicando por que existe essa dívida pública gigantesca, né? Tem algum tipo de razão, por que o Brasil está crescendo tanta dívida? Eles vêm aqui fazendo análise, vamos lá. Para o governo. Como a gente está vendo aí no telão, a dívida pública vem crescendo de uma forma acelerada nos últimos tempos. Pegando só o governo Lula 3, o governo começou em 2023 com uma dívida de 5 trilhões de reais. Essa dívida subiu para 6 trilhões e meio em 2023. Gente, de uma forma muito simples, né, que seria fácil para todos nós entendermos, né, se eles tivessem a intenção de informar as pessoas, né, de politizar o debate, de esclarecer a sociedade, né, politizar no sentido de tornar visível, né, o que acontece no nosso país. Meu amigo, minha amiga, se você estiver devendo alguma grana no cartão de crédito, se deixar de pagar um mês, a dívida vai aumentar. Se você deixar de pagar mais um pouco ou tentar pagar uma fração, a dívida vai aumentando, 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 aumentando. Chega uma hora que ela fica te sufocando, você não pode fazer mais nada, não sobra dinheiro para nada. Qual é a solução racional em qualquer parte do mundo para uma solução, para uma resolução desse problema? Olha, é negociar a taxa de juros. Vamos diminuir a taxa de juros para eu ter condição de pagar. Se não diminuir a taxa de juros, a situação fica impagável. É o que acontece em várias partes do mundo. Por que nos Estados Unidos, por exemplo, por que se retoma tantas casas das pessoas? Porque os juros, mesmo sendo menores daqui do Brasil, eles ainda são altos para o trabalhador, então ele acaba perdendo, eles vão e tomam a casa dele mesmo. Enfim, porque a dívida fica impagável. Por isso que existem muitas arbitragens, muitas negociações. E qual o poder do povo brasileiro de negociar juros, por exemplo? Se quem está tomando conta da ciranda financeira está querendo nos matar, está querendo nos enforcar. Bom, vamos seguir aqui na matéria. Final de 2023, final de 2024 passou para 7 trilhões, 7,3 trilhões, e aí no ano passado foi o maior salto, a dívida cresceu mais de 1 trilhão e 300 bilhões e bateu esse patamar de 8 trilhões e 600 bilhões. Essa trajetória... Eles explicam muito pouco, vou falar de uma forma muito en passant, que essa dívida está aumentando porque o volume de juros que o Brasil está pagando é absolutamente pornográfico, absolutamente absurdo. Vamos lá. A história, Renata, ela se deve a dois processos principais. O primeiro tem a ver com uma dívida nova. Todo mês, quando o governo gasta mais do que ele arrecada, então ele tem que adquirir uma dívida nova. Com qual tipo de juros? Os juros fixados pelo Banco Central, de no mínimo 15% ao ano. No mínimo. Boa, professor, é isso aí. Eles não dizem claramente que a taxa de juros Selic é 15%, é o problema da grande dívida pública do Brasil. Ela cresce porque a taxa de juros é estratosférica. Aí ficam querendo colocar isso como um fator lateral.
mais dinheiro emprestado, e isso vem acontecendo Só que ninguém vai prestar dinheiro apenas pela taxa Selic, então sempre é empréstimo a juros maiores. desde 2014. Então já são mais de 10 anos que o governo vai só se endividando. E o segundo... Mais de 10 anos não, meu amigo, mais de 30 anos, mais de 40 anos, né? Sim. Aliás, é por isso que se cobra tanto as pessoas que têm responsabilidade, racionalidade, que nós tenhamos uma auditoria dessa dívida. Ninguém sabe como é que essa dívida foi se formando. Vamos seguir. O motivo pelo qual a dívida cresce tem a ver com a dívida antiga. A dívida que o governo pegou há 4, 5 anos atrás, o governo tem que pagar os juros dessa dívida e muitas vezes ele não tem dinheiro para pagar essa dívida e o que ele faz? Ele acaba tendo que rolar essa dívida, pegar outra dívida nova e empurra o problema para frente. O que isso tem a ver com a Selic? Como o governo tem baixa credibilidade, hoje mais ou menos 50% da dívida pública brasileira... O governo tem baixa credibilidade. Olha o que esse cara tem a cara de pau de dizer, gente. O governo que tem a menor inflação do quadriênio da história do Brasil, a taxa de desemprego na mínima histórica, o PIB crescendo acima da média mundial, numa média de 3% ao ano, com todas as dificuldades. E este governo tem baixa credibilidade. Qual é o governo que tem credibilidade? É o do Trump nos Estados Unidos, será? Está atrelada à Selic. Então, 50% dessa dívida que ele está falando, de 8 trilhões e blau, né, está relacionada à taxa de juros da Selic. Mas isso passa muito ano passando, né? Eles dizem que isso aí é uma coisa lateral. O importante é a credibilidade do governo. Então, todas as vezes que a Selic sobe ou que a Selic fica num patamar alto, a gente está vendo aí no telão, o custo da dívida cresce. Então, esse processo de crescimento da dívida, Renata, só vai ser rompido por 2 movimentos. O primeiro, o governo colocar as contas em dia. Como é que coloca a conta em dia? A primeira coisa seria cortar juros, né? Claro. Negociar juros. Porque se pagássemos menos juros, as contas poderiam ficar em juros. Mas essa é a lógica? Não. A lógica é cortar BPC, cortar aposentado, cortar investimento público, cortar salário de professor, congelar salário de servidor público, congelar investimentos em infraestrutura, em saúde pública, educação. Aí sim, se nós matarmos o povo brasileiro, como está fazendo o Milei na Argentina, aí ficaremos um superávit, aí, bom, pelo menos esses banqueiros vão ficar rindo à toa, né? Segundo, exatamente, essa é a chave, questão chave, professor José. É que além dos 15% estrangulando a economia, eles ainda querem cortar todas as políticas públicas. E aqui tem um dado interessante que o professor José não vai trazer nesse vídeo. 1% de taxa de juros é 80 bilhões a menos que o governo tem que colocar no serviço da dívida pública. Então, assim, qual deveria ser a taxa de juros hoje do Brasil? Hoje deveria ser de 5%, igualando a inflação mais ou menos. Mas vamos pegar aqui um dado, ó, 8%, vamos colocar ela em 8%. Ainda seria uma das maiores taxas de juro real do mundo, com 8% que nós teríamos inflação a 4,5%, nós teríamos ali 13,5% de taxa de juro real. Se ficasse a 8%, baixa 7%, tá? Baixaria 7% essa taxa de juros. 7 vezes 8 dá 56, né? 560 bilhões. Nós deixaríamos de colocar no serviço da dívida pública 560 bilhões. Isso aí não só acertaria as contas do governo federal, como permitiria uma margem de investimento gigantesca. 560 bilhões, gente, paga 3 Bolsa Família, paga metade da Previdência Social do Brasil e daria, assim, ó, um sopro na saúde, na educação, na segurança pública. Mas vê se a Rede Globo fala isso. Claro que não. É mais fácil exigir que o governo corte BPC, desvincule o salário mínimo da Previdência, toda aquela cantilena nojenta da mídia golpista, né?
se o governo tiver um plano fiscal crível que vai melhorar a confiança no governo e assim as taxas de juros vão ficar menores. Gente, é muita palhaçada, é muita patifaria, mas enfim, como nós escutamos isso todos os dias de todos os veículos de comunicação, aí a gente acaba ficando refém desse tipo de lógica, né? Mas aqui no nosso portal, sempre que tivermos alguma chance, nós vamos falar desses assuntos aí. Vamos entrar agora em campanha eleitoral, porque esse assunto vai entrar em pauta também na campanha eleitoral. Só falta agora os caras da extrema-direita dizerem que vão lutar para baixar os juros também, né? Tomar essa bandeira, que sempre foi uma bandeira progressista. Se a gente der bobeira, eles vão fazer isso. Porque eles são muito cara de pau, né? Caras de paus. Eles estão viajando lá em Israel, o clã Bolsonaro, e é o seguinte, né? A gente tem que fazer aqui uma contextualização, né? Esses palhaços vão para Israel achando que os sionistas, essa gente que está no poder lá em Israel, que esses caras têm alguma consideração com essas criaturas de terceiro mundo, esses puxa-sacos, esses cachorros vira-latas, esses cães vira-latas. E falar em cão vira-lata, muita gente pedindo para comentar aqui a coisa do cãozinho, a gente vai fazer isso num outro momento, porque não está dando tempo aqui. Mas são vira-latas que acham que tem algum tipo de consideração. Eles são apenas joguetes também de uma fração pequena de Israel, daquilo que se chama poder econômico e os extremistas de Israel, dentro dessa história toda. Mas eles não servem para absolutamente nada, apenas para riso desses caras, né? Porque eles falam, olha, que esses palhaços estão aqui puxando o saco da gente, né? Então, ficamos por aqui, gente. Eu vou voltar mais tarde aqui e a gente tem muita coisa a conversar, tá bom? Um grande abraço, até mais. Perfeito. Grande professor José, né? Grande professor. Que bom que temos o professor José para colocar esses temas aí que a grande mídia não aborda, né? Não jamais abordará, né? Com esse viés, pelo menos, né? De mostrar a verdade para o povo brasileiro, né? É claro que eles não querem mostrar a verdade porque eles são braço midiático do rentismo, né? Que patrocina eles num ciclo vicioso, né? A Rede Globo esconde a verdade, né, mascara a realidade econômica do país, né, acusa o governo Lula de não ter credibilidade, mente descaradamente, protege esse sistema aí que coloca a taxa de juros a 15% e massacra não só a economia como a classe trabalhadora do Brasil, e aí os rentistas e os banqueiros patrocinam a grande mídia golpista, né? É um esquema confortável para eles, né?